500. 100 above. 400. Minimum. 300. 200. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Dando prosseguimento à nossa programação de visitas aos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, estivemos no SINDARTA 1, mais conhecido entre os aeronautas por Centro Brasília. Os estudos para a implantação de um sistema que integrasse na mesma área a infraestrutura de defesa aérea e controle de tráfego aéreo se iniciou em 1972, até que o decreto de número 73160 de 1973 criou o núcleo do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o NU-SINDARTA, que foi inaugurado 3 anos mais tarde, em 1976. Na década de 80, o complexo foi rebatizado como o primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo e a sigla mudou para SINDARTA 1. O Centro Brasília é responsável pelo gerenciamento dos tráfegos aéreos em boa parte da região sudeste e do centro-oeste, lembrando que em 2007 cedeu parte do espaço aéreo do Rio de Janeiro e também do sul de Minas Gerais para o Centro Curitiba, o SINDARTA 2. O Centro Brasília registra um movimento médio de 2.000 tráfegos ao dia. São 16 setores e cada controlador trabalha com 8 a 11 tráfegos em média. Oceané 6187, chame na frequência 123,95. 123956187, obrigado. Então 3674, chame Centro Brasília, frequência 133,05, alterne 124,7. 33051247, então 3674. Voo 2068, chame Controle Brasília, frequência 1119,5. 1195, voo 2068. Os controladores de voo que atuam no SINDARTA são selecionados por concurso público e passam posteriormente por adaptação à atividade militar e o curso de controlador de tráfego aéreo no Instituto de Controle do Espaço Aéreo, ICEA, que fica em São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo. Os alunos recebem instruções teóricas de tráfego aéreo, meteorologia, navegação, teoria de voo e ainda um curso prático em laboratório de simulação 3D. O processo de capacitação dura em média 110 dias, com uma carga de 880 horas aula. Não muito distante das salas de controle de tráfego aéreo está o BRMCC, Centro Brasileiro de Controle de Missão, órgão do DCEA que é responsável por verificar qualquer sinal de emergência emitido por aeronaves, por embarcações ou ainda por localizadores pessoais e transmiti-lo aos Centros de Coordenação de Salvamento Aeronáutico ou Marítimo. Pelo menos 35 mil vidas já foram salvas graças ao COSPAS SARSAT, que é um componente do Sistema Internacional de Busca e Salvamento por Rastreamento de Satélites. Aqui dentro a gente tem a instalação da subdivisão SAR, né? E nossas atividades são divididas entre o BRMCC, que é o Centro de Controle de Missão Brasileiro, né? Que é responsável por distribuição de alerta de busca e salvamento
e que são captados através de constelações diferentes de satélites. O Brasil hoje está preparado para trabalhar com o sistema de órbita baixa, órbita geoestacionária e no ano que vem com a mais moderna constelação do mundo, que são as de órbita média. E o Brasil tem 2 campos de antenas equipados em Brasília e em Recife, cada um com 12 canais. É o melhor e maior campo de antenas do hemisfério sul. Bem, o sistema LEO-SAR é o primeiro sistema que a gente utilizava, né? São satélites de órbita baixa. Eles têm uma movimentação relativa entre o ponto e o satélite que causa aí uma diferença de frequência que nós chamamos de efeito Doppler. Através disso são calculadas aí as localizações das balizas de emergência. O sistema GeoSAR é um sistema que não tem esse movimento relativo, porém ele tem um campo de ação muito maior que nos permite saber mais rapidamente quando a gente tem uma baliza de emergência dentro da nossa área de operação. O sistema MEL ele utiliza ele une essas 2 qualidades, né? Um bom raio de cobertura, né? E também essa pronta resposta do sistema, porque ele já calcula a localização com um campo de ação tão grande ou quase tão grande quanto do sistema geoestacionário. O responsável por tratar esses alertas é o BRMCC, né? Naquela tela a gente tem um controle de tudo que acontece com relação a isso no território brasileiro. E aí, a partir disso, baseado na sua localização, são enviados alertas para quem de direito. Do lado aqui a gente tem o Salvero Brasília, responsável por todas as operações de busca e salvamento dentro da área de Brasília, né? Coincidente com a FIR Brasília. Né? Nós temos também o Salvero Amazônico, o Salvero Curitiba, Recife e também o Salvero Atlântico, né? Responsável pela área de mar. A gente sabe que a área de responsabilidade brasileira é de mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, né? Compreendendo parte terrestre e parte marítima. Numa instalação adjacente ao BRMCC está o Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica, CNMA, que é responsável por processar e divulgar os dados globais de tempo significativo, cartas prognósticas e manter atualizado o banco de dados OPMET e do website da RedeMet. Esse é o Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica, onde são realizadas as previsões de interesse da meteorologia aeronáutica para a região do Brasil, envolvendo ainda toda a América do Sul e o Caribe. Para a realização dessas previsões, nós contamos com uma rede de estações e centros meteorológicos, os quais fazem coleta de informações na superfície e em altitude. Através da coleta dessas informações é que a meteorologia pode dar qualidade ao produto elaborado neste centro. O principal produto nosso aqui é uma carta onde são representados o tempo significativo nessa área de nossa responsabilidade, envolvendo nebulosidades, formações que alimentam algum tipo de risco à aviação, assim como correntes de jato, ou seja, aqueles fenômenos que direta ou indiretamente afetam a aviação. Essa informação ela é difundida para todos os interessados através dos nossos canais de comunicação, sendo que o principal deles é atualmente a RedeMet e também o banco OPMET. A RedeMet está disponível para todos os usuários através do seu link na internet e o banco OPMET faz a difusão, né, através de outros canais que, na eventual inoperância da RedeMet, podem suprir as necessidades.